Olá, gestoras e gestores de RPPS. Estamos aqui nesse vídeo, então, para falar para vocês de uma novidade que foi a alteração da Resolução 3922. A Portaria 4604 foi editada agora, dia 19 de outubro, e alterou a Resolução 3922. Então, a gente vai continuar falando em Resolução 3922, só que agora ela tem um outro texto. A mudança, na nossa avaliação, foi muito boa, muito mais proteção está sendo dada aos investimentos dos RPPS, critérios foram estabelecidos para os investimentos em fundos mais complexos, houve um alinhamento da 3922 com a instrução CVM 555, que é a que regula toda a indústria de fundos no Brasil, houve uma ampliação das alternativas de investimentos que os RPPS podem investir agora. Então entrou a possibilidade de investimentos em CDBs, em fundos de investimentos de debêntures de infraestrutura, num certificado chamado COI, Certificado de Operações Estruturadas. Foram suprimidos do texto aqueles índices todos da família IMA, então não tem mais no texto IMA-B, IRFM, IMA geral. Também foram suprimidos do texto da nova 3922, Ibovespa, IBRX, embora esses fundos referenciados nesses indicadores, tanto de renda fixa quanto de renda variável, possam continuar sendo alvo dos investimentos, mas no texto eles não existem mais. Até agora, nessa nova política de investimentos que já vai ser feita para o ano de 2018, essas alterações vão ter que ser consideradas. Então a gente considerou ela muito boa, foram 15 dos 25 artigos da Resolução 3922 que sofreram algum tipo de alteração, de limite ou de critérios, de exigências, e nós vamos aqui tratar um por um. Então fica bem tranquilo, nós vamos andar um por um para que a gente possa explicar com mais detalhes e o alcance que essas medidas têm. O primeiro artigo que sofreu alteração foi logo o primeiro da resolução, que ele se dirige diretamente a vocês, gestores dos recursos financeiros previdenciários. Ele fala em os responsáveis pela gestão dos recursos dos RPPS. Então, nesse conjunto abrangido por esses responsáveis, podemos pensar no presidente do Instituto, no gestor designado, nos membros do Comitê de Investimentos e nos conselheiros. Todos esses estão diretamente ligados à gestão dos recursos e às decisões de investimentos. Então, foram acrescentados nesse primeiro artigo aspectos que devem ser observados por vocês, como capacitação técnica, comprovação dessa capacitação técnica, que refere-se às certificações aceitas pela Secretaria da Previdência, questões ligadas à ética, à lealdade, a oportunidade, a natureza dos investimentos, a adequação dos investimentos, a finalidade do regime próprio de previdência. Então ela foi ampliada, todo esse aspecto de governança e de transparência que tem que ser observado por vocês. Na nossa visão, assim, um aumento de responsabilidade imposta aos responsáveis pela gestão dos recursos financeiros previdenciários, logo no primeiro artigo reformulado pela Resolução 4604. No artigo 2 da antiga redação da 3922, estavam definidos os segmentos que os regimes próprios poderiam investir seus recursos. Era o segmento de renda fixa, o segmento de renda variável e o segmento de imóveis. Isso foi alterado para segmento de renda fixa, segmento de renda variável e investimentos estruturados. Dentro desses investimentos estruturados, ficaram elencados os fundos multimercados, os certificados de operações estruturadas, que tem a sigla de COI, e os FIPs, os fundos de investimentos em participações. Lembrando um pouco, fundo de investimento multimercado é aquele fundo que pode aplicar em diversos mercados, como o nome nos sugere. Então ele pode aplicar em renda fixa, renda variável, em câmbio, ativos pré, ativos pós. É um fundo de investimentos que tem uma boa flexibilidade para o gestor buscar uma boa rentabilidade. Os FIPs também já existiam na resolução antiga, são aqueles fundos que têm início, meio e fim.
São fundos que visam pegar uma oportunidade disponível no mercado, no cenário econômico, fazer um investimento, maturar esse investimento e depois se desfazer desse investimento. Então, por isso que a gente diz que o FIP tem início, meio e fim. E os COIs? Os COIs são certificados de operações estruturadas. Na realidade, é um certificado que são emitidos por instituições financeiras, apenas instituições financeiras, como bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimentos, Caixa Econômica e o BNDES é que podem emitir os COIs. Eles são uma composição de rentabilidade de ativos, de operações com derivativos dentro de uma única estrutura, podendo ter como referência os ganhos de renda variável e as garantias que sejam possíveis de serem montadas com instrumentos de renda fixa. Então é uma coisa que tem bastante aceitação hoje no mundo todo, isso nos Estados Unidos e na Europa chama nota estruturada. Então nós plagiamos isso, já existe desde 2011 a previsão legal desses investimentos. Eles são todos CETIPados e eles têm duas modalidades de investimentos ou de rentabilidade que pode ser dada ao investidor. Essas duas modalidades que os COIs podem ter é investimento com capital protegido e investimento com capital em risco. Lembrando também que esses COIs, para serem vendidos, ofertados para um determinado cliente, há necessidade do preenchimento de uma análise do perfil do investidor. É o que se chama de verificação da suitability, ou seja, o COI pode ser adequado e deve ser adequado ao perfil de risco que cada investidor possui. Então ele é modulado de acordo com esse questionário e essa resposta dada a esse questionário de suitability. Esse artigo 4 da Resolução 3922 é o que trata da política de investimentos. Nele, como nós já sabemos, vocês têm que colocar o modelo de gestão que será adotado pelo seu RPPS, os limites, os parâmetros, as metas de rentabilidade. E agora foi incluído o inciso 5º, que eu ainda não decorei, porque ela é bem recente, então vou ler aqui para que a gente tenha uma compreensão do que foi incluído e como foi ampliado o alcance que a política de investimentos tem que ter. Eles pedem que vocês informem a metodologia, os critérios e as fontes de referências adotados para precificação dos ativos, para marcação a mercado, aquele MAM, de que trata o artigo 3º, bem como para a avaliação de riscos. Então, toda a parte de precificação e avaliação de riscos precisa constar agora da política de investimentos, quais serão as fontes que serão utilizadas por cada RPPS. Pessoal, nesse artigo 6º é onde são definidos o conjunto de ativos e recursos que compõem o patrimônio líquido de um regime próprio de previdência. Na alteração que a 3922 sofreu, não entram no cômputo do cálculo do patrimônio dos RPPS os ativos vinculados por lei, as cotas dos fundos de investimentos imobiliários que porventura tenham sido constituídos com imóveis transferidos mediante lei para o regime próprio de previdência, bem como foram incluídas as disponibilidades financeiras, ou seja, aqueles recursos que estão na conta corrente do regime próprio de previdência não entram no cálculo do patrimônio líquido do regime próprio de previdência. Então, cuidado com isso. Aquele regime próprio de previdência que, porventura, na virada do mês, esteja com muitos recursos, com muitos milhões na sua conta corrente, estes recursos não contarão para o cálculo do patrimônio do regime próprio de previdência. Então essa atitude pode gerar até um desenquadramento e isso vai aparecer na confecção do DAIR daquele mês. Então cuidado com isso. Disponibilidade financeira não compõe mais o patrimônio líquido de um regime próprio de previdência.
Pessoal, antes de entrar nos detalhes do artigo 7º, que é o que trata de todo o segmento de renda fixa na nova resolução 3922, nós queremos prestar um esclarecimento aqui, porque nós vamos falar bastante em fundos referenciados em renda fixa. Segundo a definição e o estabelecido na instrução CVM 555, fundo referenciado é aquele que tem, no mínimo, 80% da sua carteira composta por títulos públicos federais ou títulos privados com baixo risco de crédito. Adicionalmente, se esses fundos referenciados investirem em fundos de índice de renda fixa, esses também precisam ter a composição da sua carteira, no mínimo 80% nesses dois ativos. E são sempre fundos sem alavancagem. Então estas são as três principais características estabelecidas na legislação que determinam o que é um fundo referenciado. O artigo 7º é aquele que trata de todo o capítulo de renda fixa, dos investimentos no segmento de renda fixa. Ele agora, no artigo 7º, inciso 1, ele tem três alíneas, A, B e C. Na alínea A, continuam sendo os investimentos diretos em títulos públicos, onde a possibilidade de investimento é de 100% dos recursos dos regimes próprios. Isso não foi alterado. O 7.1b são aqueles fundos também cujas carteiras precisam ser formadas exclusivamente por títulos públicos federais. Entretanto, aqui caiu aquela vinculação aos índices IMA, então eles não têm mais aquela necessidade de serem vinculados ao IMA-B, IMA-B 5+, IMA geral. Eles agora passam a ser chamados de fundos referenciados, segundo a instrução CVM 555. Então eles precisam ter esse nome, esse sufixo, agregado ao seu nome de referenciado e o índice de renda fixa a que eles se referenciam, que podem ser um dos índices da família IMA, não tem problema, mas também podem ser outros índices que já existam ou venham a ser criados, com exceção dos índices vinculados à taxa de juros de um dia, basicamente ao CDI. Esse é o artigo 7.1b, só de títulos públicos federais. O artigo 7.1c, foi criada essa nova linha, são os fundos de índice de renda fixa. Eles também já estavam previstos, mas eles agora também se aproximam da instrução CVM 555. Vem expresso no novo texto que as características deles são dadas pela legislação da CVM. Esses fundos de índice, abrindo aqui um pequeno parênteses, são aqueles que são negociados em ambientes de bolsa de valores e que têm a composição da sua carteira formada pelos títulos exatamente aqueles que compõem o índice a que eles se referenciam. No artigo 7º, inciso 2, é aquele que trata das operações compromissadas. Nesse caso, o limite foi reduzido de 15% para 5%. Só isso que aconteceu nesse índice. É uma operação muito pouco usada pelos RPPS, mas houve uma redução então de 15% para 5%. No artigo 7º, inciso 3, o limite de 80% caiu para 60%. Nesse artigo 7º, inciso 3º, incluem-se os fundos de renda fixa, também com o sufixo de referenciados, dado pela instrução CVM 555, mas são aqueles fundos que também perdem a vinculação com os índices da família IMA, ou seja, podem ser referenciados em qualquer índice de renda fixa, com exceção daqueles atrelados à taxa de juros de um dia, onde estariam os fundos referenciados no CDI, então eles estão excluídos desse artigo 7º, inciso 3º. Também estão incluídos nesse limite agora de 60% os fundos de índice de renda fixa mais amplos também, sem vinculação dos IMAs, mas que são aqueles fundos negociados em bolsa e que têm uma carteira formada pelos ativos, exatamente os mesmos ativos que compõem o índice a que eles se referenciam. Em função do que nós acabamos de dizer com relação aos fundos enquadrados no artigo 7º, inciso 1 e 7º, inciso 3, que eles se aproximam da instrução CVM 555,
eles passam a ser da categoria de fundos referenciados. Então, provavelmente, nós vamos assistir, a partir desse momento, muitas assembleias de fundos ou então a própria atuação do administrador do fundo alterando o nome dos fundos a que vocês já aplicam para a inclusão do sufixo referenciado. Isso é uma coisa bastante possível de acontecer no curto prazo. No inciso 4º do artigo 7º da nova Resolução 3922, houve um aumento de limite de 30% para 40%, tanto para fundos de renda fixa que podem ser referenciados em qualquer índice de renda fixa, e aqui não está mais excluída a referência a índices que façam menção à taxa de juros de um dia, ao CDI. Então, os fundos referenciados no CDI, eles entram aqui no artigo 7º, 4º, assim como os fundos de índice de renda fixa também, que são aqueles com cotas negociadas em bolsa e uma carteira exatamente com os mesmos ativos que compõem esse índice de renda fixa que eles se referenciam. Então, repetindo, esse artigo teve um aumento, né, de exposição de 30% para 40%. O artigo 7º, inciso 5, ele não permite mais o investimento em caderneta de poupança, mas mantém o limite de 20% para o investimento num ativo chamado LIG, tem esse apelido, que é Letra Imobiliária Garantida. Esse é um título que é baseado num título existente no mercado internacional chamado Covered Bond. Esse é um título voltado para o financiamento do setor imobiliário. Essas LIGs, elas não podem ser emitidas por bancos que tenham o seu controle detido por Estado. Dando um exemplo aqui, RPPS então não vai poder investir em LIG cujo emissor seja o Banrisul ou o Banestes, por exemplo. Por que ela tem essa expressão garantida? Ela tem uma dupla garantia. Primeira garantia é a garantia da própria instituição financeira que a emite. A segunda garantia é que os ativos imobiliários vinculados a essas operações, eles são apartados do patrimônio da instituição financeira. Ou seja, caso haja uma intervenção na instituição financeira que emitiu essa LIG, os ativos imobiliários estão fora desse patrimônio afetado pela liquidação ou pela intervenção da instituição financeira. Então, isso constitui uma garantia adicional para o investidor no caso de ocorrer um problema com a instituição emissora dessas letras. Esses títulos também, eles têm uma segurança jurídica, então, muito maior diante de outros títulos semelhantes que já existem no mercado. Eles também barateiam o financiamento desses investimentos e são bastante atrativos por serem conhecidos para os investidores estrangeiros. Então, há uma possibilidade também de investidores estrangeiros participarem desse mercado aqui no Brasil através da aquisição dessas letras imobiliárias garantidas. Na nossa opinião, então, acreditamos que num curto espaço de tempo as instituições financeiras passarão a emitir essas LIGs e a oferecer para o segmento dos regimes próprios de previdência. Vamos aguardar um pouco mais para ver se essa previsão se confirma. O inciso 6º do artigo 7º trouxe uma grande novidade nessa nova redação. Ela permite até um limite de 15% o investimento em certificados de depósitos bancários ou caderneta de poupança. Certificado de depósito bancário ou caderneta de poupança que não podem ser emitidos por bancos que tenham controle detido por Estado. Exemplificando também, não é permitido investimentos em CDBs e caderneta de poupança emitidos ou sob gestão do Banrisul e do Banestes, por exemplo. Esses investimentos, eles estão limitados à garantia que eles têm na legislação do Fundo Garantidor de Crédito. Fundo Garantidor de Crédito, como o nome sugere, é um fundo para repor os recursos
dos investidores em caso de intervenção ou de liquidação da instituição financeira emissora desses CDBs ou da caderneta de poupança. Hoje, esse limite do Fundo Garantidor de Crédito é limitado a R$ 250 mil por CPF ou CNPJ de cada investidor. Então, o que acontece? Os RPPS poderão ter uma carteira de CDBs limitados a R$ 250 mil, e aqui nós fazemos a ressalva que é do principal investido mais a rentabilidade, no total R$ 250 mil. Cuidado no caso desses investimentos para que esse limite não seja ultrapassado. Eles estão garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então o RPPS poderá fazer uma carteira de CDBs de diferentes instituições financeiras, todas com o principal mais a remuneração abaixo de R$ 250 mil, que estarão garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. E esse total dessa carteira de CDBs não pode ultrapassar o limite de 15% do patrimônio do RPPS. O artigo 7º, inciso 7º, ele trouxe algumas novidades também. O limite agora é de 5% para 3 modalidades de fundos. Os FDICs, os fundos de investimentos em direitos creditórios, tanto abertos quanto fechados, não há mais essa distinção no texto. Os fundos denominados de crédito privado, aqueles que têm pelo menos 50% do seu patrimônio em ativos de crédito privado, e uma novidade, o fundo de investimentos em debêntures de infraestrutura. Essas debêntures de infraestrutura estão apoiadas na Lei 12.431, que as criou e deu as suas características. Então, para essas 3 categorias de fundo, o limite ficou em 5%, sendo que o investimento do RPPS não pode corresponder a mais do que 5% do patrimônio de cada uma dessas alternativas quando escolhidas. No caso dos investimentos em FDICs, para as 3 modalidades de investimentos nesse inciso 7º, há necessidade de que sejam consideradas como de baixo risco de crédito, tendo como, no mínimo, como apoio, classificação efetuada por agência classificadora de risco, as famosas agências de rating. No caso dos FDICs, as exigências também passaram a ser maiores. São elas que o gestor do fundo tenha participado como gestor ou participado da gestão de pelo menos 10 outros casos de FDICs que tenham tido um bom sucesso na sua proposta e na sua realização, que o investimento do RPPS corresponda a, no máximo, 50% do PL do FDIC e que o devedor dos direitos creditórios tenha as suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas no mínimo uma vez por ano. Como complemento e fechamento do artigo 7º, foram criadas alguns critérios e exigências muito interessantes e protetoras dos seus recursos. Nos fundos de investimentos enquadrados no artigo 7.3a, 7.4a e 7, inciso 7º, os ativos privados que compõem a carteira desses fundos precisam ser emitidos por instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central e, no caso de títulos emitidos por empresas, que sejam empresas que tenham capital aberto em bolsa, ou seja, as empresas de capital aberto, e que estejam operacionais, estejam funcionando. Então isso é uma boa garantia de qualidade dos ativos que exclusivamente podem compor a carteira desses fundos. Dentro dessa exigência de empresas que tenham capital aberto, estão excluídas as empresas classificadas como empresas securitizadoras. Aqueles títulos emitidos por empresas securitizadoras, que geralmente não têm capital aberto em bolsa, são ativos que podem estar na composição da carteira desses fundos que nós citamos. Pessoal, e todas essas características, sempre na nova redação, está muito bem
claro e exposto várias vezes que todas essas operações e os ativos que compõem a carteira dos fundos têm que ser considerados como de baixo risco de crédito pelos responsáveis da gestão dos recursos financeiros previdenciários do RPPS. Então isso é bastante importante de ser observado por vocês. Pessoal, antes de entrar nas alterações que tivemos no artigo 8º, que é o que aborda o segmento de renda variável, nós vamos falar algumas vezes em fundo de índice de renda variável. Fundo de índice de renda variável é aquele fundo com gestão passiva, são fundos que querem acompanhar um determinado índice, que são negociados nas bolsas de valores e que a sua carteira tem uma composição exatamente igual dos ativos que compõem esse índice a que ele se referencia. Então essas são as características básicas de um fundo de índice de renda variável. Então o artigo 8º é o que aborda o segmento de renda variável. Na redação antiga da 3922, nós tínhamos o artigo 8.1 e 8.2, onde eram tratados os fundos indexados ao Ibovespa e ao IBX, e no artigo 8.2 eram os fundos de índice de renda variável que tinham como indexadores, que tinham como índice de referência também esses dois índices. Como nós já mencionamos, não há mais referência a índices de renda variável também. Então desapareceu desse novo texto as referências a Ibovespa, IBX, IBX 50. No artigo 8.1 da nova redação da Resolução 3922, os fundos de renda variável e os fundos de índice em renda variável, eles estão dentro do mesmo artigo, com um limite de 30% dos recursos dos regimes próprios que podem ser investidos. Esses fundos têm uma exigência de que ao índice a que eles se referenciem sejam compostos por, no mínimo, 50 ações. Só para nós termos uma ideia, né, nós fizemos um breve levantamento, mas o Ibovespa hoje, nessa data, ele tem como a composição da sua carteira 60 ações. Então estaria enquadrado dentro dessa exigência da nova redação da Resolução 3922. No artigo 8º, inciso 2º, passaram então a ser enquadrados os fundos carteira livre. São aqueles fundos que se referenciam a qualquer índice divulgado pela Bolsa de Valores. O limite nesse segmento foi elevado de 15% para 20%, aumentando então a possibilidade de investimentos nesse segmento. No artigo 8º, inciso 3º, nós observamos também uma elevação dos limites na nova resolução. Nesse artigo 8.3 agora se enquadram os fundos de investimentos multimercado, que tiveram o limite aumentado de 5% para 10%. O novo limite, então, é o dobro do limite anterior. Lembrando que esses fundos são aqueles que investem em diversas categorias, em diversas alternativas de investimentos, como o nome sugere, e eles não podem ter a alavancagem. Eles podem usar derivativos, mas só para proteção da carteira, o que nós conhecemos como hedge. No artigo 8º, inciso 4, nós tivemos uma redução de limite. Anteriormente, nós tínhamos o limite de 5% para FIPs e 5% para fundos imobiliários. Agora, no artigo 4, o limite total é de 5% para FIPs e para fundos imobiliários. A ressalva nesse artigo são duas, bastante significativas. A primeira é que, no caso dos investimentos em FIPs, caso haja uma nova emissão de cotas desses fundos, o RPPS que fez o investimento adicional só pode, nessa segunda ou emissões subsequentes, subscrever valores para a manutenção do investimento inicialmente feito. No caso dos fundos imobiliários, há necessidade de que esse fundo imobiliário tenha tido as suas cotas negociadas
em pelo menos 60% dos pregões nos últimos 12 meses. Ou seja, é um fundo que tem que ter uma razoável liquidez nas bolsas de valores, onde as cotas dos fundos imobiliários são negociadas. Pessoal, então esses são os fundos que estão abrangidos dentro do artigo 8º, sendo que o total dos investimentos, com todos esses limites que nós revelamos aqui para vocês e que a nova redação trouxe, o total dos investimentos do RPPS nos ativos, nos fundos de investimentos definidos no artigo 8º, limitam-se a 30% do total dos recursos do regime próprio de previdência. Os fundos de ações, como nós sabemos, eles têm que ter, no mínimo, 67% do seu patrimônio investido em ações. Logo, os outros 33% podem estar investidos em ativos de crédito privado de renda fixa, por exemplo. Nesse caso, também esses ativos de renda fixa, se vierem a fazer composição da carteira de fundos de ações, há necessidade de obediência àqueles critérios já presentes no segmento de renda variável. Quais sejam? Se for um ativo emitido por instituição financeira, tem que ser uma instituição financeira autorizada a funcionar e em funcionamento pelo Banco Central. Se for um título emitido por uma empresa, ou seja, uma pessoa jurídica não financeira, esta tem que ter o seu capital aberto em bolsa e ela tem que estar operacional. Se o investimento for feito desses 33% em um FDIC, precisa ser também, como no segmento de renda fixa, em cotas sênior. Estes critérios também precisam ser observados pelos fundos de investimento multimercado, pelos FIPs e pelos fundos imobiliários. Esses critérios também precisam ser observados pelos fundos de investimentos multimercados, pelos FIPs e pelos fundos imobiliários. Ainda como complemento das alternativas de investimentos desse segmento de renda variável, os FIPs precisam ter no seu regulamento que eles são entidades de investimento. Isso é uma novidade também que veio na nova redação. O que é uma entidade de investimentos? Entidade de investimento é aquela que tem a obrigatoriedade de devolver o capital investido ou a remuneração prometida inicialmente no ato do investimento, ou ambos. Ainda no caso dos FIPs, super importante, porque está estabelecido agora, que qual é o critério da valorização dos ativos que compõem a carteira desse FIP. Esses ativos precisam ter, então, uma metodologia específica de como serão valorizados, precisa ser feito por auditor independente registrado na CVM ou analista de valores mobiliários também credenciado pela CVM, para que tenha valor essa precificação dos ativos de cada FIP. Essa precificação feita dessa maneira visa uma melhor contabilização, uma melhor transparência e uma possibilidade dos gestores em comparar o resultado desse FIP com índices de referência ou mesmo outros parâmetros dos investimentos, dos demais investimentos que o RPPS possui. No caso dos FIPs ainda, temos mais algumas limitações. Cada ativo investido só pode representar, no máximo, 25% do capital subscrito. Outro critério é que, caso o FIP tenha taxa de performance, essa só pode ser calculada e apurada e transferida para o gestor do fundo após toda a devolução do capital investido pelos cotistas, no nosso caso por vocês, RPPS, depois de toda a obtenção dos resultados inicialmente prometidos, do objetivo do fundo. Uma outra inovação também bastante interessante e protetora é que o gestor do fundo precisa ser cotista do fundo que ele faz a gestão, com no mínimo 5% do patrimônio desse fundo. Ou seja, o gestor
também é cotista do FIP em que o RPPS vier a fazer investimento. Todas as sociedades investidas pelo FIP precisam ter as suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente, registrado na CVM e publicadas no mínimo uma vez por ano. Ainda para o investimento no FIP, o gestor do FIP precisa comprovar que nos últimos 10 anos ele teve sucesso no desinvestimento de pelo menos 3 FIPs ou fundos de investimentos em empresas emergentes. Ou seja, que a operação se iniciou, maturou e houve a devolução dos recursos para os cotistas com sucesso e atendendo às remunerações, à rentabilidade prometida no ato do investimento. Pessoal, já concluindo então, na parte final da nova resolução, ficou definido uma redução do limite que o RPPS pode ter do patrimônio dos fundos investidos. Antes era 25%, caiu para 15%, sendo que nos casos dos FDICs, dos fundos de crédito imobiliário e naqueles fundos de investimentos em debêntures de infraestrutura, o limite caiu para 5% do patrimônio de cada um desses respectivos fundos. Os desenquadramentos passivos por saque de algum outro cotista nesses fundos, o RPPS tem 180 dias para se reenquadrar. No caso de desenquadramento passivo, aquele provocado por saque de algum outro cotista, o RPPS terá 120 dias para se enquadrar dentro dessa nova limitação. Para os casos de investimentos atuais que estejam em desacordo com essa resolução, os RPPS terão 180 dias, 6 meses após a publicação, para se enquadrar. Sendo que, nos casos em que haja prazo de cotização ou prazo de resgate superiores a esse prazo de 180 dias, isso é permitido, né? Não vai se constituir em desenquadramento. Será obedecida essa regulamentação de investimentos já existentes que sejam superiores a 180 dias. E uma última regulamentação e critério e limite estabelecido é que os recursos investidos por cada RPPS não podem ultrapassar 5% do total de recursos sob gestão do gestor do fundo investido. Então, também é mais uma medida protetora que foi incluída nessa nova redação. Bom, pessoal, essas então foram as principais alterações e modificações que nós colhemos aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvida, mandem seus comentários, se inscrevam no nosso canal, que nós certamente iremos responder a todos os questionamentos. Até o próximo vídeo.